convidamos a senhora doutora Danúzia Arantes para sua apresentação no painel Diversificação das Fontes Energéticas e Políticas Públicas na Amazônia. Olá, eu sou a Danúzia Arantes e é com muita alegria que eu venho aqui participar do Fórum GD Norte. Nos próximos minutos eu vou falar com vocês sobre políticas públicas com foco na Amazônia Legal. Eu quero agradecer a oportunidade de participar desse painel com importantes especialistas do setor, também amigos, né? E dizer a vocês da minha satisfação de poder contribuir com este trabalho no Fórum GD Norte. A minha fala vai ser conduzida aqui como um recorte necessário, né, em função do tempo que nós temos para a nossa exposição, mas ele é fruto de um trabalho maior que foi realizado na parceria da ABGD, da minha empresa, Doutora Sol, e do Instituto MOTE, sobre as políticas públicas para a Amazônia, onde nós propomos um guia prático para contribuir com a formulação de políticas públicas para os municípios da Amazônia, sobretudo os municípios isolados. Então, a minha fala vai ser guiada como um recorte conceitual, metodológico e temporal, fruto deste trabalho. No princípio, eu destaco que as políticas públicas, elas precisam ser concebidas levando em consideração a política tecnológica, ambiental e energética do país. Partimos do princípio, a partir dos estudos realizados, que muito já foi feito pela Amazônia. É um estado que tem importantes atores envolvidos, preocupados e compromissados em realizar grandes ações em benefício da temática das energias, das fontes renováveis. É preciso também levar em consideração a prospecção de uma agenda positiva para as políticas municipais que respeite os espaços, o território e as oportunidades e alternativas para o desenvolvimento regional. E considerar uma abordagem metodológica de políticas públicas com foco em desenvolvimento regional. Isso só é possível quando olhamos para um território e reconhecemos na sua população, na sua comunidade, os atores que podem e devem participar dessa elaboração. A estrutura de uma política pública com foco em desenvolvimento regional precisa levar em consideração o contexto na qual está inserido. E ao falarmos da Amazônia Legal, eu destaco aqui que essas questões que envolvem a pauta das políticas públicas e dos incentivos para as fontes renováveis de energia não é uma pauta nova. Ela já está presente na agenda da Amazônia desde 2007, quando foi criado uma lei de incentivo às questões da sustentabilidade. Também destaco a importância de considerar na formulação de políticas públicas para municípios da Amazônia a importância dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são os ODS, que podem servir como um orientador para importantes objetivos e alcances de meta. E as políticas públicas de fomento às fontes renováveis, às fontes alternativas, precisa levar em consideração que a política tecnológica, ambiental e energética do país necessita fazer parte da intersetorialidade de um contexto macroestruturante para a formulação de políticas públicas. Um outro aspecto a ser considerado é o reconhecimento do território, reconhecimento do espaço do território com todas as suas variáveis, desafios, oportunidades que precisam ser interpretados para a formulação de políticas públicas adequadas ao desenvolvimento regional. Nesta contextualização, olhar para o estado do Amazonas requer a compreensão que nós estamos falando com o estado de maior área territorial do país, com uma população totalmente dispersa em muitas comunidades isoladas, né? Ela pode ser reconhecida nas suas áreas urbanas, áreas rurais, mas com grandes desafios para as comunidades isoladas. E um estado que conta com a maior floresta tropical do mundo em ameaça. Essas ameaças, elas precisam ser mitigadas com alternativas de desenvolvimento regional que fomente políticas públicas para as fontes renováveis de energia
e permita que o Estado do Amazonas desenvolva, sobretudo, considerando o seu potencial nas florestas, considerando as alternativas do empreendedorismo que envolve as comunidades isoladas. Uma política pública para fontes renováveis alternativas, ela precisa considerar também, na sua abordagem, a integração dos saberes e das intersetorialidades que representam a sua região, a sua comunidade. Buscar o potencial de geração de eletricidade nas fontes renováveis alternativas, abundantes nas diferentes regiões, mas ao formular políticas públicas para os municípios, verificar quais são as fontes disponíveis naquelas respectivas regiões e potencializar também as possibilidades de geração híbrida. A produtividade em escala e desempenho precisa ser priorizado para promover uma economia de escala e aprendizado tecnológico. Todos esses desafios precisam ser superados na integração também com novos mercados para fontes renováveis, com incentivos, com financiamentos que possam ser incentivados. E, para isso, a formulação de uma política pública há de se considerar um problema, a identificação de um problema que precisa ser resolvido. Então, olhar para uma estrutura macro e reconhecer dentro desse território quais são as possibilidades e alternativas de um desenvolvimento regional. Sugerimos, então, nesta proposta desse guia prático, seguir uma metodologia da elaboração de uma política pública que reconheça no seu ciclo de política pública a melhor alternativa ou uma das melhores alternativas para o diálogo e da integração com a comunidade. Valorizar todas as fontes disponíveis e buscar, por meio de um exercício prático, a experimentação de uma aplicação numa determinada região. Aqui nós destacamos, então, uma área de estudo possível para a implementação de formulação de políticas públicas, considerando o sul da Amazônia, que é uma região importante e estratégica para impedir o avanço do desmatamento. A região passou a ser ocupada com o lançamento do Programa de Integração Nacional e é uma região que requer uma atenção para a formulação de políticas públicas. Então, a partir do trabalho realizado nessa parceria entre o Instituto MOT, a BGD e a empresa Doutora Sol, nós propomos o guia para uma formulação de políticas públicas e propomos também como uma sugestão de desenvolvimento a aplicação desse guia numa determinada região do Amazonas. E aqui eu trago um recorte de como isso é possível pensar na região sul do Amazônia para a formulação de políticas públicas. Também considerando um belíssimo trabalho que já vem sendo desenvolvido pela WWF na região, com várias informações e estudos parametrizados que nos permite, a partir de um contexto, valorizar aquilo que já está produzido como um ganho, de alternativas, de um diagnóstico situacional que nos aproxime da comunidade. Esta região ela pode ser potencializada, pode fomentar a capilarização e o uso das energias renováveis e estamos diante de uma tomada de decisão. Então, falar sobre experiências de políticas públicas com foco na Amazônia é, acima de tudo, ter a superação do mito da ideia com a coragem da experimentação. E nós propomos esta aplicação, levando também em consideração uma estrutura de planejamento que faz parte da estrutura do planejamento brasileiro, os seus órgãos de planejamento, mas buscar na intersetorialidade de uma política pública de Estado a governança para a formulação de políticas públicas municipais, que promova as alianças estratégicas, que valorize e que potencialize o nexo energia, água e alimento, buscando a infraestrutura e a produção necessária, que o desenvolvimento ele esteja disponível na sua perspectiva do desenvolvimento qualitativo, olhando os ativos, o meio ambiente e os passivos, buscando a qualificação de um fluxo que permita a elaboração de uma política pública integradora dos seus diferentes atores. A proposta por nós também apresentada é a aplicação da metodologia da ação interdisciplinar como uma metodologia de formulação de políticas públicas que permita a construção da intersetorialidade para a governança. Eu deixo aqui a minha referência para que vocês fiquem à vontade, caso desejem falar sobre o assunto, e fico à disposição para responder as perguntas que assim desejarem fazer. Muito obrigada.
Agradecemos a senhora doutora Danúzia Arantes por sua apresentação.